Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição com uma notícia que vai pesar no bolso do brasileiro. Os preços dos remédios devem ficar mais caros em todo o país a partir de abril. O limite do reajuste é estabelecido pelo governo e pode ser repassado pelas farmácias de uma vez ou ao longo do ano. A partir do dia 1º de abril, os preços dos medicamentos devem subir cerca de 5% em todo o país. Esse é o teto máximo do reajuste estabelecido pelo governo, que pode ser repassado pelas farmácias de uma vez ou ao longo do ano. Este ano, a alta acompanha a inflação do período, que foi de 5,6%. Enquanto os preços não sobem, as farmácias preparam os estoques para atrair os clientes com o valor antigo e melhores condições de pagamento. Todos os anos, neste período, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos define o reajuste máximo autorizado para cerca de 13 mil apresentações de remédios disponíveis nas farmácias brasileiras. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, em 10 anos o preço dos medicamentos subiu 76,79% no país. Taxa abaixo da inflação acumulada de 90,24%. Os grupos mais afetados são os de pacientes de baixa renda e os que utilizam medicamentos contínuos e de alto custo. A recomendação para economizar um pouco é comprar remédios antes de abril, comparar os preços entre farmácias, dar preferência aos genéricos e buscar descontos e opções de medicamentos gratuitos, como no programa Farmácia Popular. O governo aprovou o reajuste de 9% nas contas de luz de 45 municípios. A decisão é válida para as tarifas da CPFL Santa Cruz, distribuidora que atende cerca de 500 mil consumidores em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Para os consumidores atendidos em alta tensão, como as indústrias, o efeito médio do reajuste será de 12,67%. Já para aqueles conectados à baixa tensão, como os residenciais, o aumento médio será de 6,85%. As novas tarifas valem a partir de 22 de março. E o presidente Lula disse hoje que o anúncio do novo arcabouço fiscal só será feito após a viagem à China. A expectativa inicial era de que o projeto fosse apresentado até o fim desta semana. O embarque da comitiva presidencial está marcado para a próxima sexta-feira. A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi feita durante uma entrevista ao site Brasil 247. Lula afirmou que decidiu adiar o anúncio da proposta do novo arcabouço fiscal para o mês de abril, após o retorno da viagem oficial que fará à China. Ele disse que não se deve ter pressa para o anúncio, porque o projeto tem que ser discutido com vários setores da economia e também com o Congresso. A nova âncora fiscal vai substituir o teto de gastos, como um mecanismo de controle das despesas públicas. Então nós embarcamos sábado. O Haddad não pode, comunicar uma coisa e sair. Você percebe? Seria estranho. Eu anuncio e vou embora. Não, o Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater, para responder, para dar entrevista, para visitar, conversar com o sistema financeiro, conversar com a Câmara dos Deputados, conversar com o Senado, conversar com os outros ministros, conversar com o empresário. O que não dá é a gente avisar e ir embora. Vai eu, vai o Haddad, vai um monte de gente embora para a China. E o outono começou ontem no Brasil e com a chegada da nova estação, especialmente quem tem algum tipo de alergia respiratória, precisa redobrar os cuidados. A nossa repórter Maria Clara Leite traz o alerta. Esse tempo um pouco mais frio e seco, que vai chegando junto com o outono, é um dos motivos do agravamento daquelas famosas ites. Rinite, sinusite, bronquite e por aí vai. Aquelas alergias respiratórias que causam tanto desconforto e mal-estar. Por isso é tão importante tomar alguns cuidados especiais
que são enumerados agora pelo médico Marcelo Bossuat. Acompanhe. O que já pode ser feito pelo paciente alérgico, independente de consulta médica, é o controle ambiental para o paciente alérgico, ou seja, é retirada de todos aqueles elementos que acumulam ácaro, mofo, que acumulam os alérgenos ambientais. Retirada de tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, substitui o bicho de pelúcia por bicho de plástico, é muito importante isso. E principalmente a forração do colchão de travesseiro com material impermeável do tipo napa ou PVC. Uma outra situação também muito importante, mas aí teria que ter indicação do seu médico, é a lavagem nasal, a irrigação com soro fisiológico, indicado pelo médico e feito com água, bem da verdade, fervida e filtrada, né? Esfriada, fervida e filtrada. Ela é muito importante porque você vai retirando as impurezas do principal filtro que você tem no seu corpo, que é o seu nariz. O seu nariz ele funciona como um filtro de ar. Então, tudo que passa de ruim no ar que você respira, o seu nariz ele retém boa parte dessas impurezas na estrutura do nariz e, de certa forma, você fazer uma limpeza desse filtro diariamente, isso vai te ajudar bastante a controlar os processos alérgicos. Dicas importantíssimas trazidas aí pelo doutor para este outono 2023. Estação marcada por temperaturas mais amenas e chuvas mais escassas, principalmente no semiárido nordestino. E nos destaques internacionais, as bolsas de valores europeias abriram o dia em alta e seguem com tendência positiva após os investidores considerarem como boas as posições dos bancos centrais sobre o salvamento do Banco Suíço. Com o bom humor dos mercados, o euro está se valorizando em relação ao dólar. O pregão em Milão abriu com alta de 1,1% e já chega a 2,2%. Já a de Madrid sobe 1,8%, a de Paris e Frankfurt 1,2% e a de Londres tem alta de 1,3%. As bolsas asiáticas também se recuperaram. Em Seul, o índice principal fechou em mais de 0,4%, o de Hong Kong em 0,9% e as chinesas de Xangai e Shenzhen em 0,6% e 1,4%, respectivamente. A de Tóquio está fechada por conta de um feriado. E antes de encerrar, olha só, a Finlândia foi eleita como o país mais feliz do mundo pelo 6º ano consecutivo. O Brasil caiu 11 posições e ficou em 49º no ranking elaborado pela ONU. O texto ainda destacou o aumento da fraternidade na Ucrânia. O país ganhou 6 posições e foi de 98º para o 92º lugar, em relação à lista anterior divulgada antes do início da ofensiva russa. A ONU explicou que, apesar do sofrimento causado pela guerra, há um sentimento muito forte de propósito comum no país. O Relatório Mundial da Felicidade, publicado pela primeira vez em 2012, considera as avaliações das próprias pessoas sobre sua situação, bem-estar econômico e indicadores sociais. As nações do norte da Europa completaram o pódio dos mais felizes do mundo, com a Dinamarca em 2º e Islândia em 3º. A surpresa da lista foi Israel, que subiu 5 posições e se estabeleceu em 4º lugar. Em contrapartida, o Afeganistão continuou no último lugar do ranking, posição que ocupa desde 2020, com o agravamento da crise humanitária desde que o Talibã retornou ao poder em 2021, após a retirada das tropas lideradas pelos Estados Unidos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.